Saudações celestiais a todos os irmãos. Quero vos desejar a paz do Senhor Jesus. Estamos em mais uma quinta-feira de fé. É uma reunião de fé. E a fé, ela cresce em nossos corações a cada dia pelo contato com a palavra de Deus. Em Romanos capítulo 10, nos fala que é impossível que as pessoas venham a crer se elas não tiverem contato com a palavra de Deus. Então nos fala que como crerão se não há quem pregue? Como crerão se não há quem pregue? Então é necessário haver a pregação do Evangelho para que haja fé nos corações. A partir do momento que o Evangelho chega, ali chega a fé aos corações. No versículo 14 do capítulo 10, Romano nos fala: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então, como eles crerão se não ouviram a palavra de Deus? Então, através da palavra de Deus, chegou a fé nos nossos corações. E esta fé se desenvolve. E essa é mais uma reunião de fé, em que somos desafiados a acreditar no Senhor Jesus. Acreditar na sua palavra, acreditar nas suas promessas, acreditar no seu poder. Eu gostaria de tocar num assunto hoje, em que nos fala sobre intercessão. Quem está intercedendo por você? Quem é o seu intercessor? Às vezes nós temos amigos, nós temos irmãos que intercedem por nós. Nós temos irmãos que nós contamos, nós compartilhamos as nossas necessidades, nós compartilhamos coisas do nosso viver. E assim esses irmãos intercedem por nós, nos ajudam em oração. Isso é muito importante. É importante que nós venhamos a compartilhar uns com os outros as nossas necessidades, as nossas carências, as nossas dificuldades, e venhamos ter companheiros de oração. O próprio Senhor Jesus, no momento mais difícil da vida dele, teve companheiros de oração. E o momento mais difícil da vida de Jesus foi quando ele estava lá no Getsêmani, e ele chega a declarar para os seus discípulos, os seus 3 discípulos mais próximos, que ele chamou para estar orando com ele. E ele falou: olha, a minha alma está angustiada. Aquela situação foi tão terrível, aquele momento foi tão terrível na vida dele, que até um anjo, o Senhor mandou um anjo do céu para o confortar. Então nós temos momentos difíceis em nossas vidas, em que nós precisamos ter companheiros, amigos, que irão compartilhar este momento de dificuldade conosco, em que estarão orando conosco. E muitas vezes esse momento ele é muito pesado, ele é muito difícil. E muitas vezes as pessoas podem falhar neste processo, igual Pedro, Tiago, João falharam. Jesus voltou e encontrou eles dormindo, falou: não pudestes vigiar comigo, nem sequer por 1 hora, e Jesus voltou a orar novamente. E nos fala que aquele momento foi terrível na vida dele, ele estava angustiado até a morte. Tem situações que vêm em nossas vidas, vem ameaças de morte, de repente você está sob ameaça de morte. Mas como assim, pastor? Que ameaça de morte é essa? Um diagnóstico médico, com uma enfermidade que na medicina não tem cura. Ou a cura é muito precária, é muito difícil nos tratamentos, e de repente você recebeu essa notícia. E essa ameaça de morte chegou até você, a angústia de morte está cercando você. Situações difíceis em que você está falindo, a sua alma está indo à falência, as suas emoções estão indo à falência, seu ânimo, sua esperança, mas a sua fé não pode ir à falência.
Essas coisas muitas vezes começam a entrar em falência em nossas vidas e nós precisamos de ter companheiros, amigos que irão interceder conosco. E a igreja é o lugar de amigos. A igreja é este lugar em que nós nos importamos uns com os outros e intercedemos uns pelos outros. Eu acredito que você pode confiar a sua situação a alguém. Seria importante que a sua situação, a minha situação, nós deixássemos de reservas, de medos, muitas vezes até melindres, em que nós, às vezes, não queremos compartilhar com a igreja a nossa situação. A nossa situação, às vezes, esta ameaça, essa situação que você está passando, ela chegou até você e encheu você de vergonha. Você está envergonhado pela sua situação, se sentindo culpado pela sua situação. E ainda que você se sinta assim, é necessário você entender que a igreja é um lugar onde nós oramos uns pelos outros, em que nós intercedemos uns pelos outros, em que nós cuidamos uns dos outros. De repente você pode ficar pensando, mas fulano, mas cicrano, você tem aquelas restrições com pessoas. De repente você se frustrou com pessoas. E de repente você pode estar sofrendo sozinho porque você já não consegue mais confiar em ninguém, nem na igreja, nem nos irmãos. Sabe o momento mais difícil de Jesus? Momento em que Jesus mostrou fraqueza. E ele falou, olha, estou angustiado. Ele compartilhou com seus amigos. Uma pessoa forte, até aquele momento, até minutos antes, uma pessoa forte, determinada, que saía, ia para os lugares, curava, enfrentava os seus adversários, enfrentava as discussões, né? Enfrentava as armadilhas do discurso, estava pronto para toda a situação. E de repente, esse Jesus compartilha com seus amigos. Eu estou angustiado até a morte. E ele chamou esses amigos para orar com ele naquele momento difícil da vida, em que ele chega para o Pai e fala, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas se faça a tua vontade. São momentos de decisão, momentos em que, independente do que estejamos passando, sabemos que tem a vontade de Deus ali para se cumprir. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Como que nós oramos e muitas vezes não entendemos a vontade de Deus? E muitas vezes nós oramos no desejo do nosso coração. Às vezes nós sabemos que o irmão está passando alguma necessidade, está passando alguma dificuldade, entrou nessa situação de ameaça de morte, entrou em falência, entrou em desespero, entrou em angústia, está em depressão, está tomando medicação por causa da depressão, está debaixo de cuidado médico. E muitas vezes nós chegamos diante de Deus e com certeza nós vamos orar e vamos derramar o nosso coração. Mas não é somente importante que nós venhamos orar porque nós tivemos a compaixão. Precisamos orar sabendo qual é a direção de Deus. E muitas vezes essa é a nossa dificuldade. É de saber o que o irmão está passando e qual é a vontade de Deus. E muitas vezes nisso nós falhamos na intercessão. Por vezes nós falhamos na intercessão, porque nós não sabemos orar como convém. Olha o que Romanos capítulo 8, versículo 26 nos fala. Eu quero compartilhar hoje com você a respeito da intercessão do Espírito de Deus, a respeito da intercessão de Jesus por você. A minha intercessão pode falhar e muitas vezes você está compartilhando a sua situação comigo. Pode compartilhar, compartilhe com outro irmão, não perca a fé nessa situação. Mas é importante que essa palavra não somente para você que compartilha, mas para aquele que ora, sabendo aonde buscar a direção para estar orando pela necessidade, pela carência das pessoas, pelas enfermidades. Às vezes as pessoas estão oprimidas, deprimidas.
entraram em uma luta terrível, e essa luta está durando anos. Essa luta muitas vezes está durando já há bastante tempo. E com isso você está fraco, está fraquejando, está duvidando. Saber o tempo de Deus está debaixo do consolo do Senhor. Está debaixo da fortaleza de Deus. Então, nós sabemos uma coisa. O irmão está orando por mim. Eu tenho quem está orando por mim. Eu tenho a igreja, os irmãos na igreja estão orando por mim. E intercessão, neste momento, eu quero dizer para mim e para você. Para mim que preciso compartilhar, para eu que preciso compartilhar as minhas necessidades, eu preciso compartilhar as minhas fraquezas, eu preciso compartilhar as minhas necessidades de oração. Para você que precisa compartilhar a sua necessidade de oração, porque eu preciso orar por você e você precisa orar por mim. Precisamos orar uns pelos outros. E olha o que em Romanos capítulo 8, versículo 26 nos diz. Também o Espírito Santo, semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Olha, você tem intercessão do Espírito por você. Pelo que o Espírito Santo está orando por você? Você pode ter plena certeza. Ele fala, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. E eu tenho que estar envolto dessa mesma ação do Espírito Santo. Olha o que Efésios nos fala, Efésios capítulo 6, quando nos fala da armadura de Deus, toda aquela armadura, o capacete da salvação, né? O escudo da fé, né? A espada do Espírito, a couraça da justiça, os pés calçados com o evangelho da salvação. E meio a tudo isso ainda tem mais um item no Espírito que nós temos. É o versículo 18 do capítulo 6 de Efésios que nos fala, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Olha só, essa súplica por todos os santos, ele nos fala que orando em todo o tempo no Espírito. Eu sei que você já conhece algumas coisas ou muitas coisas a respeito da oração Espírito, está orando em Espírito. De repente você tem uma forma de orar no Espírito. Mas eu gostaria de, nesta maneira de orar no Espírito, colocar mais um item para você, fortalecer mais um item. Que esse orar no Espírito é orar, porque o Espírito Santo está auxiliando na fraqueza, não sabemos orar como convém. Então esse orar no Espírito é orar segundo a direção do Espírito, porque o Espírito Santo está conhecendo qual é a vontade de Deus e ele intercede pelos santos. Essa sua necessidade, esse seu problema, isso que você está passando, saiba de uma coisa, o Espírito Santo de Deus está intercedendo por você, porque isso não pode abalar a sua fé, porque isso não pode te afastar da presença de Deus. Olha o que no capítulo 8 de Romanos, ainda permanecendo, nos fala no versículo 31, que diremos, pois, à vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha, se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora, interessante, em todo esse desenvolvimento dessa situação de que Deus é por nós, olha só o que nos fala no versículo 34, nos fala, quem nos condenará é Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Olha só, quem está intercedendo por você? O Espírito está intercedendo por você, Cristo está intercedendo por você. Ele intercede por nós. Pelo que ele está intercedendo por você? Pela essa situação de vida que você está passando neste momento. Por essa dificuldade que você está passando neste momento. Porque todas essas coisas não podem abalar a sua fé e a sua esperança celestial. Sabendo que existe uma esperança celestial e que essa obra do Espírito não é simplesmente por causa de uma boa vida que você possa ter nesta terra.
Não é simplesmente para uma boa saúde, para você ter uma boa saúde nessa terra, para praticar esporte, correr e fazer um monte de coisas e ficar bonito, sarado, sarada. Ou seja, não é por causa disso. Quando o Espírito Santo de Deus está intercedendo na situação que você está vivendo, seja ela qual for, de enfermidade, de opressão, de depressão, de tristeza, de angústia, de desespero, de falência, de fracasso, de derrota. Essas coisas, muitas vezes, é para pleitear contra a sua fé, é para pôr em prova a sua fé. E essas coisas, elas se levantam e querem te afastar de Deus, mas nós sabemos uma coisa, nós temos um Deus que está recebendo a nossa oração, o Espírito de Deus está intercedendo segundo a vontade de Deus para essa situação que você está passando. Por causa dessa situação que você está passando, o Espírito está intercedendo por você. Por causa da obra de redenção que Deus fez na sua vida. Olha só o que nos fala aqui em Hebreus. Hebreus capítulo 7, versículo 25 nos fala: por isso também pode salvar totalmente o que por ele se chega a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. E Hebreus está nos tratando diretamente da obra da redenção. Essa intercessão é o sangue de Jesus que intercede por nós, esse sacrifício de Cristo que está a nosso favor, aquela mesma intercessão que nos fala que nós temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. É por causa dessa esperança, é por causa dessa salvação, é porque essas coisas que você está vivendo, está passando nessa terra, elas não vão te deter a chegar ao céu. Essa enfermidade, esse problema, essa angústia, essa tristeza, esse fracasso, essa derrota, essa situação presente, que é o que nos fala aqui em Romanos, que começa no versículo 26 do capítulo 8 e termina no versículo 39. Nos fala que nada dessas coisas não vão nos afastar do amor de Deus, não vão nos impedir de desfrutar do amor de Deus, não vão nos impedir de Deus cuidar de nós nos afastarmos de Deus ou dele se afastar de nós. Nada vai nos afastar do amor de Cristo, de Deus que está em Cristo Jesus. E nos fala que nós somos mais que vencedores. Aqui nos fala: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, é a angústia. É angústia, é a perseguição. Nós temos irmãos que estão passando perseguição por causa do amor a Cristo. Eu tenho compartilhado isso. Compartilhei hoje no meu Instagram algumas religiões que são mais perseguidoras dos cristãos. Tenho incentivado os irmãos a orar por aqueles que estão debaixo de perseguição, fazer essa missão através da oração. Ser um missionário em oração, interceder por aqueles que estão no campo missionário e por aqueles que são perseguidos por causa da fé em Cristo. Será perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? O que nos separará do amor de Cristo? Sabe, essas coisas às vezes se levantam para tentar nos separar, mas nós sabemos que, por isso que Deus fala que tudo coopera, todas essas coisas, que diremos, pois, à vista dessas coisas aqui, da angústia, da perseguição, da fome, da nudez, do perigo, da espada. E perigo de espada, querido, é perigo de morte. O perigo da espada é perigo de morte. Perigos aqui envolve todo tipo de situação que pode botar em risco a sua integridade, a sua normalidade. Mas a espada nos fala do perigo de morte. No versículo 31 nos fala: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Como que Deus é por você? Como que Deus está por você, queridos? Como que Deus está do seu lado? Eu quero dizer para você que existe uma intercessão do Espírito, ou existe uma intercessão de Cristo. Ele está vivendo sempre para interceder por você, exatamente por causa de tudo que você está passando aqui, para que essas coisas não abalem a sua fé e você não perca a esperança da sua salvação, você seja fortalecido e vendo que essas coisas não se comparam com o que há por vir. E Paulo fala: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, somos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas fala: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo, versículo 38, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidades, nem qualquer criatura
criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor? Olha só, esse versículo aqui nos fala das coisas dessa terra, dessas coisas que vêm, esses perigos, essa espada que vem, esse perigo de morte, a nudez, de repente você não tem nem mais como se vestir bem, ou não tem como se vestir. Como nós percebemos que tem irmãos que estão sofrendo perigos, estão sofrendo ameaça de morte, tomaram uma decisão por Jesus em países que é proibido pregar o evangelho, perderam a esposa, perderam os filhos, perderam o pai, perderam a mãe, foram expulsos de casas, perderam tudo. Eles têm uma luta, e você também tem uma luta. Em meio a essa luta, quando eu for orar por você, eu preciso orar segundo a vontade de Deus. Como nos fala aqui, eu interceder em espírito. Mas como é essa intercessão em espírito? Exatamente essa intercessão, sabendo que eu estou orando por você na mesma oração que o Espírito Santo de Deus está orando, na mesma oração que Cristo está intercedendo, no mesmo propósito que é o propósito de Cristo Jesus viver sempre para interceder por você. Ele ressuscitou dos mortos e hoje ele está vivo. E um dos papéis, uma das ações da sua vida hoje, de ele estar vivo hoje, o trabalho dele hoje, de Jesus hoje, um deles é estar intercedendo por você. E quando eu estou intercedendo, quando a igreja está intercedendo, quando os irmãos estão intercedendo, precisamos estar atentos para estarmos intercedendo na mesma linha de intercessão, no mesmo pensamento de intercessão. Porque olha só, 1 João capítulo 5, versículo 14 nos fala: e esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Versículo 15. E se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos o pedido que lhe temos feito. O versículo 18 nos fala: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabe, queridos, é sobre essas coisas, é nessa direção que nós oramos por você. É nessa direção em que você pode compartilhar. Compartilhe a sua necessidade, não esconda, não se envergonhe. Eu sei que muitas vezes a situação veio e de repente você fala, vou compartilhar isso, e a pessoa vai dizer, tá aí, onde é que está o forte? O forte hoje está na mesma situação de Jesus, que chama os seus amigos e fala, estou angustiado até a morte. Estou triste, estou com angústia mortal, estou em uma situação terrível agora. Eu tenho que tomar uma decisão junto ao Pai. Queridos, se for necessário Deus enviar um anjo para confortar você, Ele vai enviar. O que for necessário. Você tem um intercessor. E eu não quero errar na minha intercessão pela sua vida. Aqueles que intercedem não podem errar na intercessão. E a forma de não errar é entrar na linha de intercessão do Espírito. É entrar nessa linha de Cristo que está intercedendo por nós, como nos fala aqui em Romanos. Que Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Sabe, Ele está à direita do Pai intercedendo por você. Eu quero orar nessa mesma intercessão do Espírito, nessa mesma intercessão de Jesus, nessa mesma linha, nesse mesmo motivo, porque é segundo a vontade de Deus que Ele intercede. E fique sabendo uma coisa, esse perigo de espada, de morte, de nudez, essa angústia, essa tribulação que você está passando, essa depressão que você está passando. Sabe uma coisa? Ainda que eu erre na intercessão, você pode ter certeza, Deus não está errando na intercessão por você. Ainda que eu não saiba como interceder, ainda que eu perca palavras na hora de interceder por você, mas Cristo não está perdendo uma palavra sequer na hora que Ele está intercedendo por você. O Espírito não está perdendo uma só palavra. Eu sei que você compartilhou com Deus. Eu sei que Deus quer que nós entremos nessa mesma linha de intercessão, porque é o que Paulo nos fala aqui em Efésios, que nós devemos interceder pelos santos, interceder uns pelos outros. Faz parte dessa armadura de Deus, faz parte dessa luta contra os espíritos malignos, faz parte dessa luta que nós temos contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, das forças espirituais do mal na região celestial, dos governos dessa terra, de toda a situação dessa terra, dessa luta que passamos. Precisamos resistir no dia mau. Aqui nos fala que é para podermos resistir no dia mau e permanecermos de pé. Ele fala, toma toda a armadura de Deus, e nessa armadura de Deus está a intercessão, a oração em espírito,
e súplica por todos os santos. Precisamos orar e suplicar uns pelos outros. Eu tenho orado por alguns irmãos. Quem compartilha comigo no meu momento de intercessão, não sei como é que está o seu momento de intercessão. Nós temos uma escala de oração na igreja. A minha é de 10 às 11. Agora há pouco eu estava orando, intercedendo pelos irmãos. Aqueles que compartilham a sua necessidade, falam, meu irmão, ora por mim. Nesse momento eu estou orando por você. E se você, o inimigo muitas vezes está botando vergonha no seu coração para que você não receba as intercessões, não seja guardado. Mas ainda assim, querido, ainda em meio a essa vergonha sua, eu sei de uma coisa, Deus está intercedendo por você. Deus está intercedendo por você. Você está recebendo intercessão diante de Deus porque o Espírito, Cristo Jesus, está intercedendo por você. Existe a intercessão do sangue pela sua vida. Você não está só. Deus está contigo. E nós, em Deus, em Cristo Jesus, queremos também estar contigo. Para usufruirmos, para deliciar-nos nessa mesma função aqui. Para nos deleitarmos nessa oportunidade que nós temos de sermos obreiros de Deus, de sermos servos de Deus, de sermos usados por Deus na intercessão e na intercessão pela sua vida. Você não está só. Você está recebendo a intercessão daquele que conhece você e toda a sua necessidade e toda a sua situação. Ele conhece. E é a segunda vontade de Deus que Ele está intercedendo por você. Se segure nisso e agradeça a Deus. Fala, Deus, obrigado, porque eu tenho Cristo Jesus orando por mim. Eu tenho também meus irmãos na mesma intercessão do Espírito orando por mim. E eu sei que essa situação, eu não estou só. O Senhor está comigo. Os meus irmãos estão comigo. A igreja de Cristo está comigo. Meus irmãos em Cristo Jesus estão comigo. E eles estão intercedendo comigo, eles estão cheios do mesmo amor que tu tens por mim. O Senhor colocou no coração deles para eles intercederem por mim. Você colocou não somente o teu amor no coração deles, essas coisas que eu estou passando não vai me separar dos meus irmãos porque eles estão no mesmo amor. Receba em nome de Jesus esse amor dos nossos corações que intercede também. E essa mesma direção do Espírito, o Espírito está compartilhando conosco para nós intercedermos por você. Você não está só. Estamos orando por vocês, no mesmo Espírito, na mesma direção de Cristo Jesus. Seja abençoado, seja curado, seja liberto, seja livre de todo mal, em nome de Jesus. Amém.